Amém, irmãos. Pode sentar. Igreja, abramos a palavra do Senhor em Hebreus, Epístola aos Hebreus. Capítulo 12. Nós daremos continuidade à exposição da Epístola aos Hebreus. E já adianto aos filhos da aliança que a palavra que vocês vão estar atentos e contar é inabalável. Inabalável. Se você não sabe o que é isso, pergunte ao seu pai ou à sua mãe o que é inabalável, porque essa palavra aparecerá muito nesse sermão. Inabalável. Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao versículo 29. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, rogando a graça do Senhor. Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante da Tua voz. E esse texto já nos lembra de quão terrível é nos aproximarmos de Ti sem Cristo, Senhor. Por isso, Deus, nós cremos que nos achegamos a Ti pela fé no nosso perfeito mediador. E é por causa desse mediador, Senhor, que nos dá a graça de nos achegarmos a Ti confiadamente ao Teu trono e nos deu o Teu Espírito, o Espírito que procede do Pai e do Filho, para nos conduzir a toda a verdade e operar em nosso coração aquilo que nós não podemos operar. Com base nele, Senhor, que nós clamamos, nos dá tais bênçãos, Senhor. Faze-nos, Senhor, transformados pela Tua palavra. Faze-nos, Senhor, mais amantes de Ti, mais dedicados a Ti, mais consagrados a Ti, Senhor. Que Teu nome seja glorificado em nós e na nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor aos Hebreus ele já está caminhando para o final da epístola. E nós vimos que todo o ápice, todo o caminhar da epístola, ele se deu no ápice, no capítulo 12, quando ele pontua novamente a superioridade de Cristo em relação àqueles que perseveraram na antiga aliança,
porque ele é o crente perfeito, ele é o próprio que gera a fé naqueles que perseveram, e ele suportou todas as provações com perseverança. E a partir disso, então, irmãos, o autor aos Hebreus nos mostra a razão dos sofrimentos, associando a disciplina de Deus, como que isso é bom e desejável para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E depois ele nos trouxe algumas implicações de como nós devemos reagir a essa disciplina. Então, mudança, seguir com o coração desejoso de obedecer ao Senhor, seguir a paz com todos, buscar a santificação. E ele continua agora, irmãos, apelando para uma última exortação. Toda a Epístola aos Hebreus, irmãos, como nós vimos, ela está organizada em diversas exortações, em comparações entre Cristo e as coisas na Antiga Aliança, ou a Nova Aliança do Pacto da Graça e a Antiga Aliança do Pacto da Graça, mostrando a superioridade da Nova Aliança do Pacto da Graça, mostrando a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que estava ali. E agora, irmãos, ele vai fazer uma última comparação, mostrando uma última superioridade, lembrando a eles alguns princípios que já foram afirmados no passado, como que resumindo, como que sumarizando aquilo que foi falado. É a segunda vez que ele faz isso, irmãos. No capítulo 10, ele deu uma desacelerada e fez um apanhado de todos os argumentos dele, de trás até ali. E agora ele faz novamente isso, irmãos, meio que pontuando algumas questões, especificamente aquilo que ele havia tratado no capítulo 8, a superioridade da nova aliança do Pacto da Graça para com a antiga aliança do Pacto da Graça. E que isso, então, irmãos, resultaria em mais perseverança. Ou seja, irmãos, o autor aos Hebreus, ele tira argumento de todos os cantos que ele pode para dizer para a igreja o seguinte: perseverem, não desistam, não volte atrás. Especificamente no contexto em que aqueles crentes estavam sendo perseguidos, aqueles crentes judeus, por isso que o nome da epístola é Epístola aos Hebreus, porque eram crentes judeus, que estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo por causa da perseguição. Estavam deixando de perseverar por causa da perseguição. Mas essa exortação, irmãos, à perseverança, ela é a toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Quer por perseguição, quer pela luta contra o seu próprio pecado, porque o autor aos Hebreus tratou sobre isso, quer por qualquer outro motivo, ele nos dá razões suficientes para perseverarmos. E hoje, irmãos, ele nos ensinará que a glória e a graça do reino que esses crentes, que nós recebemos, deve nos conduzir à perseverança e ao serviço agradável a Deus com temor e tremor. A glória e a graça do reino que nós recebemos deve nos conduzir à perseverança e à adoração a Deus com temor e tremor, com reverência. Então, irmãos, a nossa exposição e o texto está estruturado de duas formas. O versículo 18 ao 24 e o 26 e 27, ele nos fala sobre a glória e a graça desse reino. Ele nos mostra qual é a glória e a graça desse reino, que ele chama de reino inabalável, contrastando a antiga aliança com a nova aliança. E depois, no versículo 25 e o versículo 28 e 29, ele mostra as implicações desse reino, de ser esse o reino de glória e graça na vida desses crentes. E é, então, o que vem em seguida. Então, a nossa exposição ela está estruturada dessas duas formas, irmãos. Vejamos primeiramente, queridos, a glória e a graça do reino inabalável. Como eu não sei, irmãos, o autor ele vai fazer esse contraste e esse último contraste, importante destacar aqui, é o último argumento dele com relação à superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. A partir daqui, irmãos, vão vir apenas exortações à santidade, exortações com relação e ordenanças com relação ao nosso relacionamento uns com os outros. Mas aqui, irmãos, ele vai usar esse último argumento para espremer a laranja e dizer assim: perseverem. Olhem para esse ponto aqui que eu estou falando. Por isso, irmãos, ele começa com essa expressão aqui, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se falasse mais. E ele continua a descrição. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele fala isso como quem diz: vocês não estão mais em tais e tais circunstâncias, mas vocês estão em uma outra que deve levar vocês a uma atitude de seriedade e perseverança. E o que ele está descrevendo aqui, irmãos? No versículo 18, irmãos, até o versículo 21, o autor ele
ele faz uma alusão, ele faz um resumo de uma narrativa, de um fato que aconteceu no livro de Êxodo, que foi a entrega da lei, a entrega dos 10 mandamentos. Foi uma ocasião, irmãos, de extremo pavor, ameaça de morte e terror. E aqui, irmãos, ele usa uma palavra interessante, porque esse é o ponto do argumento dele. Veja, ele fala no versículo 18, não tende chegado ao fogo palpável. Aí ele fala do monte que poderia ser tocado, porque depois ele vai falar sobre um monte que não pode ser tocado. Qual o ponto aqui, irmãos? Ele está enfatizando, e aqui a tradução literal é essa, o monte palpável, ele está enfatizando o aspecto externo da antiga aliança. E ele, então, resume tudo isso que ele está relatando de Êxodo 19 e 20, no versículo, nessa expressão aqui. Versículo, por favor, o versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Tudo isso aqui, irmãos, ele está mostrando o que era aquilo na antiga aliança. O que é que estava lá atrás? O que estava lá atrás era algo apavorante, era algo aterrorizante. A manifestação externa da antiga aliança era uma manifestação que poderia desencorajar as pessoas. E gerou medo, e gerou pavor. E ainda assim, nesse contexto, era pecado retornar. Era pecado desistir, era pecado voltar atrás, era pecado deixar de perseverar. Essa manifestação externa da antiga aliança, então colocado num contraste com a nova aliança, é um argumento forte para que vocês não voltem atrás. E então, irmãos, mais à frente, depois de fazer alusão no livro da lei, isto é, no Pentateuco, sobre esse aspecto externo e aterrorizante da antiga aliança, ele então vai e cita no versículo 26, por favor, veja. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Os irmãos lembram desse texto e lembram da exposição desse texto, porque o que ele está citando aqui, irmãos, é Ageu 2, e nós já expomos Ageu aqui na igreja. Em Ageu 2, irmãos, o profeta Ageu faz referência a 2 abalos que Deus fez. Um primeiro no capítulo 1, fazendo alusão à entrega da lei também, e no capítulo 2, fazendo alusão à manifestação do Messias, quando o Messias se manifestasse, e agora na nova aliança, com a revelação completa, nós sabemos que há 2 manifestações, 2 aspectos da manifestação do Messias, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Então ele fez abalar a terra na entrega da lei, no estabelecimento do pacto com Israel, com a igreja no Antigo Testamento, e ele prometeu em Ageu que abalaria a terra outra vez. E nós, irmãos, que já vimos a obra que Deus fez na primeira manifestação de Cristo, aguardamos o abalo final, quando ele abalará tudo derradeiramente. Aqui então, irmãos, o argumento do autor aos Hebreus, ele tira tanto da lei quanto dos profetas. Essa estrutura básica do livro do Antigo Testamento, mostrando que o reino que se manifestou em Cristo é um reino que vai abalar todas as coisas e não será abalado. É um reino inabalável. É um reino inabalável. Para mostrar, irmãos, que esse reino permanece. É um reino de caráter eterno. Um reino temível que deveria ser recebido com temor e reverência. Com a primeira manifestação de Cristo, irmãos, eles chegaram a algo muito mais encorajador. É por isso que ele fala o seguinte, versículo 18 ao versículo 21, na antiga aliança, o que vocês tinham chegado era aquilo apavorante, aquilo que poderia incitar os corações de vocês a não perseverarem. Ora, se vocês estavam lá e perseveraram, agora vejam onde vocês chegaram. Versículo 22. Mas, vamos ler o versículo 18. Ora, não tende chegado àquilo que foi descrito, mas tende chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Ou seja, irmãos, vocês chegaram a algo superior. Porque lá atrás era algo palpável, era algo abalável, era algo que foi feito para ser momentâneo, era algo que tinha glória, uma glória passageira. E mesmo com essa glória passageira, na entrega da lei,
Moisés saiu com um rosto brilhando e incandescente. Ele não conseguia perceber isso, mas a multidão ficou apavorada com aquela manifestação, de forma que colocaram um véu sobre ele. Agora, a glória é muito maior. A glória desse reino é muito maior porque ele é inabalável. Mas, ao mesmo tempo, a graça desse reino é muito maior porque eles viviam apavorados. Agora vocês estão num reino em que vocês chegam ao próprio Deus, ao próprio Cristo como mediador, e não mais mediadores apontando para o mediador, mas o mediador com sua obra consumada. Resumindo, irmãos, ele disse que antes de Cristo, a realidade das sombras provocaria muito temor e desânimo, e por isso mesmo não deveriam retornar para ela. Mas também agora, eles chegaram a uma cidade mais gloriosa, que já é habitada pelos anjos e pelos crentes. Chegaram a Deus Pai e ao mediador Jesus. Uma situação cheia de privilégios maiores e permanentes. Desprezá-la, voltando ou não perseverando, era um pecado gravíssimo. Queridos, quanto mais o reino de Cristo é superior à dispensação na antiga aliança, que foi feita para apontar para ele, os crentes na antiga aliança, a igreja na antiga aliança, usavam de tudo aquilo, aguardando a manifestação do que era permanente, todo aquele externalismo, tudo aquilo que era passageiro, tudo aquilo que era sombra. Se o reino de Cristo é superior àquilo, e quanto mais glória, então, irmãos, há na nossa vocação em comparação com os crentes na antiga aliança. Nós não devemos desprezar, irmãos, esse reino que foi dado. Nós não devemos ser ingratos. Por isso, nas palavras do autor, no versículo 28, veja o versículo 28, por isso, recebendo um reino inabalável. Em suma, o que foi entregue anteriormente foi para ser abalado, e aquilo foi abalado. Agora, recebemos um reino inabalável. E Cristo voltará e abalará todas as coisas novamente. Só que não vai ser um abalo que vai esperar um outro abalo, vai ser um abalo derradeiro. Se vocês voltarem, vocês estarão entre aqueles que serão abalados. Mas se vocês permanecerem, vocês estarão no reino inabalável. Inabalável. Tudo isso, irmãos, é para encorajar eles, que eles deveriam perseguir a perseverança. Se na primeira aliança o que prevaleceu foi terror e instabilidade, na segunda foi amizade e estabilidade. Porém, irmãos, não é porque é amizade e é estável que os crentes devem ser irreverentes. Não. O que o autor, irmãos, está querendo nos mostrar aqui é exatamente uma coisa que muitas pessoas entendem errado. Ele está falando, na antiga aliança era tudo aquilo, né? Era estarrecedor, era terrível aquilo que aconteceria. E você pensa que então, porque era daquela forma, você tinha que ser mais reverente. Agora que esse reino é um reino em que você tem livre acesso a todos esses privilégios maiores e melhores que na antiga aliança, alguns pensam assim, agora é o reino da graça. Então eu não tenho que ser mais reverente, eu não tenho que mais ter temor, porque temor é uma coisa ruim. Aí ele está dizendo, não. É justamente o contrário. Tanto mais esse reino lhe encoraja a perseverar, tanto mais você tem que ter reverência e temor, porque não há um outro que vai vir depois. Ele é inabalável, é esse e acabou. É um reino glorioso, que deve temor, e é um reino de graça. Não uma coisa e outra, mas é as duas coisas de maneira esplêndida. O autor, então, irmãos, mostrou a infinitude da graça para que eles receberam na nova aliança e então pudessem agir com reverência. Muitos acham, irmãos, que a graça anula a reverência. O autor está mostrando exatamente o contrário. Ao chegarem ao reino de Cristo, o que Deus descreve aqui, irmãos, como a cidade celestial. Aí você vê o contraste, então. Ora, se havia reverência naquele monte que era palpável, que era externo, que era tudo isso, mas era um monte terreno. Agora ele nos aponta o reino de Cristo, que é a Sião e a Jerusalém celestial. Ou seja, ela é espiritual, ela não é palpável, ela não é uma coisa transitória e pequena, comparado com o reino celestial. É espiritual, mas é celestial. É espiritual e celestial.
para que vocês, então, tenham motivos de encorajamento para a perseverança, mas que vocês lembram, vocês não têm que ser menos reverentes e tementes do que na antiga aliança. Vocês têm que ter mais reverência e mais temor do que na antiga aliança, porque esse reino é celestial. Essa Jerusalém é celestial. O Monte Sinai, ele pode ser tocado com as mãos, mas o Monte Sião só pode ser conhecido através do Espírito. Ele também, irmão, se refere a Deus nesse contexto, e aí alguns podem dar tilt, né? Porque como é que ele está querendo dar argumentos para encorajar, e ele se refere a Deus dessa forma, versículo 23. E a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Ora, ele não quer levar os crentes a serem encorajados a perseverar, a ir até Deus, então ele deveria falar assim, a Deus e o Pai de todos. É claro que Deus não é o Pai de todos, Deus é o Pai apenas da igreja, dos seus filhos em Cristo. Mas alguém pode pensar assim, por que isso? Porque o argumento dele é exatamente essas duas coisas, irmãos. É a graça que encoraja a perseverar e o temor que tem que caminhar junto para que haja uma perseverança estável, uma perseverança sólida. Esse Deus é o juiz de todos. A graça, irmãos, que nos é oferecida de tal forma, por esse Deus, que nos lembra que nós estamos tratando com um juiz a quem teremos de prestar contas, caso entremos temerariamente em seu santuário, contaminando ou sendo profanos na adoração a Ele e no serviço a Ele. Tudo isso, irmãos, desse reino glorioso e desse reino gracioso, que é um reino inabalável, vai desembocar, então, em algumas implicações para esses crentes. Veja o versículo 25, 28 e 29. Ele diz, a primeira implicação, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem é esse, irmãos, que fala, que o autor está se referindo aqui? Quem é esse? Ele está, irmãos, claramente se referindo a Cristo e exortando a consideração de Cristo. E sabemos disso, irmãos, pelo contraste que ele faz. Ora, se foram severamente punidos aqueles que desprezaram a fala dos profetas, e é esse que ele está se referindo, aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Quem era que divinamente os advertia sobre a terra na antiga aliança? Os profetas. Os profetas, como inspirados do Senhor, que recebiam a palavra divina, os advertiam divinamente sobre a terra. Eles estavam ali entre os homens, anunciando a palavra de Deus. Então ele diz, se a igreja no Antigo Testamento, se aqueles israelitas ali foram punidos por desprezarem os mensageiros desse Deus, quanto mais, então, é digno de punição, quão mais severa punição merece aqueles que desprezam o próprio Criador da mensagem. Aquele que os adverte não sobre a terra, mas dos céus, que veio dos céus para a terra e para lá voltou, e que continua advertindo os homens por meio dos seus ministros sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre a punição eterna, justa de Deus pelos pecados dos homens. Se tripudiar da lei, irmãos, era um severo pecado que recebe o pagamento da morte, muito mais severo é tripudiar da graça que foi dada para nos livrar do pecado e da morte. Tripudiar da lei traz morte. Quanto mais perverso é tripudiar daquilo que livra da morte. Que livra da morte. É por isso, irmãos, que há apenas um pecado que é imperdoável, o Senhor fala. É o pecado contra o Espírito Santo. Porque ele foi dado exatamente como o ministro, o aplicador da obra de Cristo, do Evangelho. Assim, irmãos, desprezar o Cristo que fala dos céus é um grave pecado. Um castigo ainda mais severo aguarda os que desprezam o Evangelho do que os que desprezaram a lei. E aqui, irmãos, a gente fica escancarado dentro de nós a tolice dos homens. Muitos homens, eles falam coisa do tipo, né? Se Deus existe mesmo, se Cristo existe mesmo, que Ele apareça aqui na minha frente agora e fale comigo. Eu vi um professor meu fazendo isso.
Homens que acham que porque não acontecem as manifestações extraordinárias que aconteciam no Antigo Testamento, que está tudo bem. Que esse Deus é como se fosse um Deus diferente do Antigo Testamento, um Deus do Novo. Tolos. Tolos. Porque o que nós temos no Antigo Testamento é o registro e a explicação dessas coisas. Não quer dizer que Deus não continua fazendo punindo os homens por seus pecados. Ele ainda continua fazendo, mas não no aspecto revelacional como foi no Antigo Testamento, e então registrando e interpretando para nós. O ponto, irmãos, é que a tolice desses homens é achar que no Antigo Testamento foi pior, porque era o tempo da lei, uma visão equivocada que se criou, de tempo da lei e tempo da graça. E agora, no tempo da graça, é tudo melhor, é tudo mais fácil, é tudo mais tranquilo, Deus não está tão zangado assim. Não, irmãos. Pior não foi desprezar a lei na antiga aliança do Pacto da Graça. Pior é desprezar o Evangelho quando ele está completamente revelado, não está mais em sombras. Ele foi manifestado, ele foi executado e ele está sendo proclamado. Pior não é lá, pior é aqui. Assim como melhor não é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, porque eles tiveram experiências extraordinárias. Melhor é aqui, porque nós estamos com toda a obra de Cristo operada, o Espírito Santo na igreja, nós gozamos dos benefícios de Cristo completados na obra da cruz, com sua morte, ressurreição e ascensão. Assim como é melhor, irmãos, o tempo que nós vivemos, é pior a punição por desprezar essa obra que foi completada. Essa obra que foi completada. E isso é para que todos os homens que desprezam o Evangelho hajam em direção a ele. Hajam em direção a ele. Quer sejam ímpios escancarados, quer sejam falsos crentes, quer sejam crianças e jovens que crescem na igreja, mas não professaram a fé ainda, que ele entenda, se você desprezar esse Evangelho, punição muito pior aguarda do que aqueles que desprezaram na antiga aliança. E essa, irmãos, não foi a primeira vez que o autor aos Hebreus fez referência a Cristo advertindo aos homens. Abram, por favor, Hebreus, capítulo 2. Essa ideia, irmãos, do Cristo que adverte aos homens é uma ideia constante no autor aos Hebreus. E isso aqui, irmãos, é para que fique claro para a igreja a visão gloriosa que nós, como reformados, temos do que está acontecendo aqui, irmãos. Muitos insistem em ver a pregação, muitos insistem em ver a realidade da igreja como uma coisa irrisória, como uma mera associação humana, como uma instituição religiosa, que é apenas uma questão social. Não, irmãos. É muito mais glorioso do que isso. É muito mais glorioso do que isso. E porque os homens não consideram isso, eles desprezam essa realidade. E aqueles que consideram minimamente, desprezam estar numa igreja que é fiel ou não à pregação, que é fiel ou não ao pastoreio, que é fiel ou não à comunhão dos santos. E é um desprezo atrás de outro que vai resultar num problema nesta vida e na vida vindoura. Porque tem um pressuposto, irmãos. Cristo, ele continua falando com os homens. Pela sua palavra, sim. Pelo seu Espírito operando no interior, sim. Mas por uma forma visível e clara. Por meio dos seus ministros. Por meio dos seus ministros. Todo ministro, irmãos, que expõe a palavra fielmente é o próprio Cristo falando à igreja. Essa é a concepção neotestamentária. Veja aqui, por favor, Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Aqui, irmãos, explicitamente o autor aos Hebreus faz o mesmo alerta. Se foi punidos aqueles que desprezaram a mensagem dos anjos, quanto mais punidos serão aqueles que ouviram o próprio Cristo. E então depois ele faz referência direta aos apóstolos que continuaram pregando aquilo que Cristo pregou. Venham para Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgas, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Novamente, irmãos, o mesmo raciocínio. Se foi terrível aquilo no passado, quanto mais terrível é isso hoje. O Cristo que continua advertindo os homens, o Cristo que foi dado pelos homens e então ele é desprezado por eles. Quão mais severo, irmãos, é. Todo o argumento, irmãos, na Epístola aos Hebreus é para alertar eles a isso. Pior é vocês voltarem. Vocês não estão voltando para uma coisa boa. Vocês estão desprezando a Cristo. Vocês estão desprezando aquele que divinamente os adverte dos céus, não simplesmente da terra. Voltar atrás, irmãos, voltar atrás é desprezar a Cristo. E desprezar a Cristo é voltar atrás. Aos que, irmãos, mesmo estando no corpo de Cristo, o desprezam. Aparentemente parece que não estão retrocedendo, mas ao desprezar a lei de Cristo, ao desprezar as interpretações dele sobre nós e a vida, em detrimento das interpretações do nosso coração e das dos homens, já estão retrocedendo. Por quê? Porque está desprezando aquele que adverte dos céus. Deus toma, irmãos, a sua palavra como algo muito sério. Desprezar a sua palavra é desprezar a ele mesmo. É desprezar a ele mesmo. Também, irmãos, isso traz implicações práticas com relação ao desprezo da palavra escrita e da palavra pregada. Nós não devemos, irmãos, achar como uma coisa trivial a leitura da palavra. Acharmos como uma coisa trivial, como nós falamos, a pregação pública da palavra. Isso são os meios pelos quais Cristo fala à igreja. Cristo se comunica a nós pela obra do seu Espírito Santo. Em suma, irmãos, desprezar tais coisas pelas quais Cristo fala é desprezar o próprio Cristo. E nós não podemos fazer, irmãos, o autor diz. A segunda implicação, então, a primeira implicação desse reino glorioso e gracioso, que é inabalável, é exatamente não desprezarmos a Cristo, não desprezarmos aquele que fala. A segunda implicação, irmãos, está aqui no versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E essa graça, por sua vez, vai implicar em uma outra coisa. Então, essa é a segunda implicação, que é reter a graça e adorar a Deus de uma forma agradável. Se eu recebo esse reino, eu tenho que reter a graça e, por essa graça, adorar a Deus de uma forma agradável. E aqui, irmãos, claramente, o autor está contrastando o reter a graça com aquilo que ele já nos falou no versículo 15 do capítulo 12. Veja, por favor. 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E lá nós vimos o que é isso. Aqui ele faz, então, irmãos, o contraste. Ora, se tem o perigo do separar-se, o que é que nós devemos fazer? É reter. É reter essa graça. Aqui, irmãos, o verbo que a Ara traduz por reter, na verdade, literalmente é simplesmente ter. Ter a graça. É por isso que algumas versões até traduzem assim. Então, tenhamos a graça, né? ou sejamos agradecidos. É uma outra possível tradução, totalmente lícita e possível. E algumas versões, efetivamente, como a NVI, traz essa tradução. Porém, irmãos, reter é uma outra tradução comum no Novo Testamento para esse mesmo verbo. E esse mesmo verbo, com um sufixo que coloca um antônimo, um contrário, é colocado como ser separado. Ser separado, ser tirado, desprezar. Então aqui, irmãos, o contexto, e a tradução da área, então, nesse sentido, é precisa e é a melhor tradução. O contexto em que eles estão voltando e desprezando a graça, a palavra aqui, o verbo é reter a graça. Não é sejamos agradecidos por esse reino. Nós temos que ser agradecidos por esse reino. Mas não é essa exortação que o autor está falando aqui. A exortação é reter a graça. É reter a graça. E o que é, então, irmãos, reter a graça? Não é, queridos, que tenhamos a capacidade absoluta de retermos a graça e que ela, então, fique nas nossas mãos. Ou então a ideia de que Deus está dando a graça, mas se nós não retermos,
ele não pode fazer nada, e no final a graça depende de nós. Essa aqui é a visão arminiana, isso aqui não é evangelho, isso aqui não é o que o texto está falando, irmãos. O que o texto está falando aqui, irmãos, é no contexto da perseverança. É no contexto da perseverança. Reter a graça, em todo o contexto da epístola, é perseverar até o fim. A perseverança é reter a graça que foi dada. Quando eu persevero, o que está sendo feito? É a graça sendo retida. Quando eu desprezo a Cristo, desprezo a realidade da nova aliança, desprezo a igreja do Senhor, desprezo tudo aquilo que envolve a Cristo, como esses judeus estavam fazendo, retornando para a antiga aliança, você está desprezando essa graça. E o que é que lhe aguarda? Severa punição. Muito mais sério, maior punição vai receber, não aqueles que simplesmente nunca conheceram a graça, a manifestação do Evangelho de Cristo, mas foi aqueles que conheceram e mesmo conhecendo, desprezaram ela. Até externamente participaram das coisas, mesmo que internamente não tenham participado. Mas na sua vida, no final das contas, houve desprezo da graça. E ele está dizendo, nós não devemos desprezar. Desistir da caminhada cristã é separar-se da graça, é desprezá-la. Mas perseverar é retê-la. O autor, irmãos, nos diz que recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E aqui, irmãos, a ideia o tempo todo, a ideia dos tempos e modos verbais, aqui, irmãos, enquanto eu estou recebendo esse reino presente e continuamente, eu tenho que reter essa graça. Ou então, uma outra tradução possível, já que estamos herdando esse reino, que retenhamos, então, a graça. Ao crer em Cristo, irmãos, o crente recebeu esse reino inabalável. Porém, esse reino que já é recebido, que já é o reino de Deus inabalável, esse reino ainda não é totalmente aquilo que ele é. Nós aguardamos uma manifestação plena, completa e gloriosa desse reino. Então esse reino está vindo a nós, ele veio em Cristo e nós estamos nesse reino e nós recebemos a comunicação da graça desse reino e ele está, e estamos nele, e estamos caminhando nele. Essa é a imagem. E enquanto estamos nesse processo, até a manifestação final dele, nós devemos reter essa graça. Ou seja, nós devemos perseverar até o fim. No interior, irmãos, no interior de muitos estados brasileiros, é muito comum a triste realidade da seca, diante da incompetência e corrupção de alguns administradores públicos para aliviar e resolver essa questão. E quem mora nessas regiões, irmãos, muitas vezes depende da vinda de caminhões-pipa, que vão até aquela cidade e entregam água que são retidas em potes, que são retidas em vasilhas, em algum recipiente. Queridos, recebendo o caminhão-pipa, esses homens e mulheres que estão nessa cidade seca, devem reter o máximo de água que puderem. Deixar para trás uma só gota é fatal para eles. É um erro grave. Assim também, irmãos, o é na vida cristã. Mais do que água em locais de seca, é maior o erro, então, de tendo recebido um reino cheio de graça, nós não retermos essa graça e desprezarmos ele. Se esse reino, irmãos, é inabalável, nada mais pode ou vai demovê-lo. O que ocorreu com outros reinos humanos, um maior se levantou, um mais forte se levantou, então derrubou o outro, e isso ficou e continua até hoje. Então, irmãos, nós devemos reter esse reino, porque não virá nenhum maior do que eles. Não virá nenhum maior que nos faça pensar, eu vou aqui ficar atento e preparado, porque quando chegar um maior e mais forte, eu vou e passo por... Sabe o vira-casaca, o cara que é torcedor, que torce para um time até o outro ganhar e vai para o outro, porque o outro ganhou. Não tem essa opção não, irmãos. É um reino inabalável, firme e imutável. Perseverar é reter essa graça. Pelo que, irmão, você tem sido tentado a voltar, a desistir. Por um reino próprio, regido por sua própria lei e vontade, ou seja, por um reino de suas vontades, o seu próprio reino abalável, o reino em glória, irmãos, desse mundo, também é passageiro, irmãos. Mas o de Cristo não. Todos os reinos desse mundo, irmãos, Cristo vai abalar com sua vinda. Não ficará pedra sobre pedra. Não vale a pena desprezar esse reino de Cristo por qualquer falso reino. Não vale a pena
irmãs jovens, rapazes jovens que ainda não têm um cônjuge, desprezar esse reino por um varão, uma varoa. Não vale a pena. Não vale a pena, irmãos, desprezar esse reino para termos mais dinheiro. Não vale a pena, irmãos, desprezarmos esse reino para vivermos segundo a nossa vontade. Irmãos, essa é uma tentação constante. E quantas vezes, por nessa epístola aos Hebreus, irmãos, eu já relatei para vocês que com quanta dor eu olho para trás e vejo pessoas que eu amei tanto, que desprezaram esse reino e hoje vivem para o seu próprio reino abalável. Cristo voltará. Não vale a pena, irmãos, nada. É por isso, irmãos, que uma das parábolas que nosso Senhor Jesus nos conta sobre esse reino é de um homem que encontrou um tesouro em um campo e vendeu tudo que tinha e comprou um campo que ninguém via nada. A pessoa pode pensar, que louco! Que homem louco! Ele vendeu tudo que tinha, tudo que era palpável para ele, tudo que era construído, tudo que era concreto, por um terreno que não tem nada. Mas o que é que tinha naquele terreno? Um tesouro muito maior que tudo que ele havia construído em toda a sua vida. É para nos mostrar, irmãos, que esse reino é tão valioso, embora externamente, aparentemente, não tão glorioso. É tão valoroso que vale a pena perder tudo para conquistá-lo. Que vale a pena desprezar tudo para conquistá-lo. Qual tem sido a sua tentação, irmão? Por qual reino abalável você quer trocar o reino inabalável do Senhor? Essa graça, irmãos, que o autor nos ordena que nós retenhamos, ela traz uma implicação também para nós. Veja o versículo 28 e 29. Ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por essa graça, irmãos, que nos foi comunicada e que pela perseverança ela é retida, é por essa graça, irmãos, que o autor diz, é que nós nos achegamos a Deus e somos chamados a servi-lo e devemos servi-lo com temor. Os homens que não têm uma compreensão correta da graça, irmãos, se escandalizam com textos como esse. Ora, se é graça, como é que pode haver temor? O autor está mostrando que uma coisa não é incompatível com a outra. O ponto é um temor evangélico, é um temor em graça, é um temor de um filho para um pai, não de um criminoso para com o juiz. Sem o evangelho, só a lei é de um criminoso para com o juiz. Mas com a graça manifestada, ela não abole, ela não destitui, ela não destrona o temor no coração dos homens. Muito pelo contrário, ela potencializa esse temor. Os homens eles passam a respeitar e reverenciar muito mais a Deus do que quando eles apenas tinham medo da sua punição. Porque agora eles sabem quem é esse Deus. A palavra então que ele usa aqui, irmãos, quando ele fala que por essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, a palavra aqui, me permita falar, é latreuo. De onde vem exatamente a palavra latria, que é a palavrinha junto da idolatria. Idolatria é adoração a ídolos, é adoração a falsos deuses. Ou seja, irmãos, o que ele está falando aqui com sirvamos a Deus é uma palavra usada para culto, para adoração. Por isso, irmãos, ou seja, o autor está se referindo ao culto que a igreja presta a Deus. Por isso que, em inglês, algumas igrejas chamam o culto de serviço. Com essa ideia. Se você entrar no site de algumas igrejas norte-americanas, presbiterianas, o que for, você não vai encontrar. Algumas vão ter worship, né, culto, outras vão ter service. É serviço. É algo que nós estamos prestando a Deus, dando a Deus. Essa é a ideia que o autor está usando aqui, irmão. Sirvamos a Deus. E aqui, corretamente, a NVI, nesse caso, ela traduz melhor. Portanto, já estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Adoremos. Aqui ela traduziu corretamente, porque essa é a ideia aqui, irmãos. Nós adoramos a Deus, irmãos, por essa graça. Sem ela, irmãos, não há adoração. Sem a graça, não há culto. Um indivíduo, irmãos, que não recebeu a graça, ele não pode adorar. Um indivíduo que despreza essa graça, ele não pode adorar. Ele não pode enganar a si mesmo, achando que ele adora a Deus. Ele não pode, pois só podemos adorar a Deus, só podemos servir a Deus a partir dessa graça, irmãos.
Porque é ela, irmãos, que nos incitou à adoração. Porque sem ela, adorar a Deus é algo odioso, é algo que nós repudiamos. É ou não é, irmãos? Quantos de nós, antes de conhecermos a Cristo, quantos de nós, antes de recebermos a graça do Senhor, amávamos o domingo, que deveria ser santificado, mas nós fazíamos dele o nosso dia do sol, e não o nosso dia do Senhor. Porque nós queríamos encher o nosso coração com os prazeres desse mundo, e adorar a Deus era algo repulsivo, era algo desprezível. Mas quando um crente recebe essa graça, ele é impulsionado então a adorar, ele é motivado a adorar a Deus. É por ela também, irmãos, que nós somos conservados como adoradores do Deus vivo e verdadeiro e aceitos na sua presença. E sem essa graça, e essa graça só é dada e recebida por meio de Cristo. Se você não está em Cristo ou não crê nele, você não é aceito por Deus para a adoração. Isso é inegociável. A sua adoração só é aceita por essa graça. E como destacado, irmãos, o autor diz, adoremos a Deus por essa graça. Veja que coisa interessante. Adoremos a Deus por essa graça de modo aceitável e com reverência e temor. A adoração, irmãos, tem de ser feita de um modo aceitável. Aceitável a quem, pastor? É aceitável ao meu gosto? É aceitável à minha vontade? Não, porque se o for não é a verdadeira religião. É aceitável a Deus. A igreja evangélica, irmãos, criou uma imagem terrível, diabólica e antropocêntrica do culto que tem que ser agradável aos homens. A música tem que tocar o meu coração, eu tenho que sair gostando do culto, eu tenho que gostar daquela leseira que, sendo bem nordestina, aquela leseira que ficam fazendo no meio do culto, porque eu tenho que ser aceitável a mim. O autor está falando, não. Pela graça, nós temos que oferecer um culto aceitável a Deus. E mais um equívoco no meio de alguns, inclusive presbiterianos, que se levantam contra aqueles que estão lutando por uma fé reformada, de um culto que tem que ser feito de uma forma agradável a Deus, que colocam, estamos no Evangelho, nós não estamos mais na lei, para que você dizer que o culto tem que ser feito como está na palavra de Deus, estamos na graça. O autor Zebul está mostrando, a graça leva a adorar a Deus de um modo aceitável a Ele. Se não é aceitável a Ele, já não é feito pela graça. Se é aceitável aos homens, se é regido pela vontade dos homens, não é um culto que vem da graça. Ponto, irmãos. Ponto. Isso não é coisa mesquinha, irmãos, de presbiteriano chato ou de neopuritano. Isso é coisa de evangelho, queridos. A adoração tem de ser de modo agradável a Deus, aceitável a Ele. Ele que tem que aceitar. É um serviço, é uma oferta. Lembra de Malaquias? A igreja no Antigo Testamento estava adorando a Deus de forma aceitável a ela. E Deus levanta o profeta Malaquias e fala, pega isso que tu está ofertando a mim. Pega isso que tu não está me ouvindo o que eu estou falando sobre como você deve me adorar. Pega isso e oferta ao teu governador. Oferta ao homem mais excelente que há entre vocês. Vê se ele vai aceitar. E por que eu tenho que aceitar? Se eu claramente disse a vocês o que é que vocês têm que fazer no meu culto e vocês estão desprezando, por que é que eu tenho que aceitar? O autor dos Hebreus, irmãos, está tomando toda essa imagem quando ele fala adorar a Deus de um modo aceitável a Ele. O que o Senhor está nos falando, irmãos, é que existe um padrão de adoração, um modo, uma forma que é aceitável a Deus. E a que for diferente dessa forma aceitável a Deus é desprezível a Ele. E aqui, irmãos, é claro que nós não ofertamos a Deus uma performance perfeita. Obviamente, irmãos, que exatamente por essa graça é que nós somos aceitos por Ele, a despeito das nossas falhas no ofertar a Ele. Só que o ponto aqui, irmãos, é nós temos um coração diligente, desejosos de entender e fazer aquilo que é agradável a Ele. Há uma diferença categórica entre levantar-se contra esse conceito e achar que não há uma forma que Deus disse que tem que ser buscada, que tem que ser feita, e o buscar fazer isso e ainda assim por nosso pecado sermos imperfeitos. A graça então nos faz ser aceitável, mas o ponto é inegociável adorar a Deus de uma forma aceitável a Ele. Esse modo aceitável, irmãos, ou essa realidade de adoração aceitável a Deus, passou a ser chamada pelos presbiterianos de princípio regulador do culto. Se você ainda não memorizou, irmãos, depois de 1 ano que mês é esse? 1 ano e 9 meses de ministério aqui na igreja, memorize essa expressão. Princípio regulador
do culto. Desde o início da humanidade, irmãos, Deus diz ao homem pela revelação o que é agradável a ele na sua adoração. Se queremos agradar a alguém com um presente, irmãos, nós devemos conhecer o seu gosto. Nós devemos conhecer aquilo que lhe é do agrado. Se nós fazemos isso, irmãos, entre nós, muito mais, irmãos, para com Deus. E Deus manifesta a sua vontade num canto e apenas num canto, irmãos. A sua revelação. Ele deixou claro que isso é assim em toda a Escritura. Na verdade, irmãos, toda a Escritura, ela foi entregue para mostrar isso. Conheçam-me, homens. Saibam qual é a minha vontade. E como que nós nos relacionamos por meio da adoração. Aqueles, irmãos, que receberam a graça de Deus, pela qual adorarão, estarão preocupados em saber como agradar ao Senhor no culto que lhe é prestado. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2? Irmãos, pelas misericórdias de Deus, que eu acabei de expor, do capítulo 1 até o capítulo 11, por essas misericórdias, ofereçamos a Deus um sacrifício santo e agradável a Ele. O nosso sacrifício espiritual, o apóstolo Paulo fala, é agradável a Ele, tem que ser santo no critério dEle, tem que ser aceitável por Ele. Calvino diz, irmãos, no culto inventado, há uma insana permissão para ousar fazer tudo o que o homem apraz. Raramente há uma única observância que tem uma aprovação autoritativa da palavra de Deus. Queridos, quando nós adoramos a Deus segundo a sua vontade, o culto é chamado de culto aceitável. Quando nós adoramos a Deus segundo as nossas invenções e as nossas vontades, não importa se essas invenções e vontades surgiram ontem com uma pretensa revelação de alguém ou se elas estão há séculos na tradição humana. Se isso é feito com base na vontade dos homens, é o chamado culto da vontade que o apóstolo Paulo se refere em Colossenses capítulo 2. O culto aceitável é fundamentado na palavra, no que Deus diz, na graça. O culto da vontade é fundamentado no homem, em qualquer que seja a fonte. E sabe qual é a razão disso, irmãos? O autor fala, veja por favor o versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui, irmãos, há uma provável alusão a três passagens, mas especificamente a duas. Êxodo capítulo 24, versículo 17, foi exatamente o contexto em que Deus acabou de entregar a lei. Vamos ler apenas esse, dos três. Êxodo 24, 17. O Senhor acabara de entregar a lei, irmãos. E veja que o contexto do Senhor acabar de entregar a lei, e isso ser falado no versículo 24, é o mesmo contexto que o autor aos Hebreus acabou de fazer conosco. Ele fez referência à entrega da lei, e agora ele termina essa perícope falando desse mesmo texto, versículo 24, 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Em Deuteronômio 4, 23 e 24, irmãos, que também era num contexto de culto, Deus regulando o culto para a igreja no Antigo Testamento, também faz referência a isso. Por que vocês vão adorar assim? Porque eu sou fogo consumidor. E a mesma coisa repetida em Isaías 33, 14. Queridos, só que essa palavra aqui, ela não está sendo falada nas letras da Antiga Aliança. Ela está sendo falada na Nova Aliança, do Pacto da Graça. Deus sempre foi e continuará sendo fogo consumidor. Isso aqui, irmãos, é escândalo para aqueles que construíram a concepção idólatra de Deus. Um Deus que é o Deus do Antigo Testamento, um Deus que é um Deus do Novo Testamento. Um ali é ira e fogo, e aqui é graça e amor. Isso aqui, irmãos, está na boca de um apóstolo da Nova Aliança do Pacto da Graça. Ele sempre foi e continuará sendo fogo consumidor. Em suma, irmãos, o autor dos Hebreus lembra-nos que Deus continua a ordenar um culto aceitável, biblicamente regulado na Nova Aliança. Embora externamente diferente, o princípio continua o mesmo desde a Antiga Aliança. Temor e tremor são sinônimos de reverência e diligência em ouvir e seguir o que Deus quer que façamos. E como eu falei então no início, irmãos, o autor mostrou a infinitude da graça para que eles pudessem agir na Nova Aliança com reverência. Não foi para dizer assim, vocês estão na graça, façam como vocês quiserem. Muito pelo contrário. Porque vocês estão na graça, é um terrível pecado voltar atrás. Porque vocês estão na graça, é um terrível pecado não serem tementes e não serem reverentes. Muitos acham, irmãos, que a graça anula a reverência. O
o autor está mostrando exatamente o contrário. A graça trouxe um reino inabalável. Ele veio da parte do Deus que é o fogo consumidor, e isso não mudou. Se essa graça trouxe esse reino de Deus, então ela só pode levar a reverência no culto e na vida. Crente, você é dos que pensa que a graça de Deus é anti-reverência? Se sim, o Senhor te chama a arrepender-se hoje, a partir do ensino desse texto. Ela não é anti-reverência, ela leva a reverência. Como você tem, ou como nós, irmãos, como igreja, temos concebido o culto? Como nós temos visto o culto? É para agradar o meu coração, a minha vontade, as minhas opiniões, é para ser aceitável a Deus. Provavelmente, irmãos, alguns aqui da igreja podem ouvir coisas acerca da nossa igreja ou de outras igrejas que têm a mesma convicção, a mesma fé de querer adorar a Deus de uma forma aceitável a Ele, e estritamente conforme o que Ele fala na sua palavra, como se isso fosse radicalismo, como se isso fosse neopuritanismo, como se isso fosse xiitismo, farisaísmo, todo tipo de palavra pejorativa para macular aquilo que a palavra de Deus é claro. Igreja Manancial do Natal, não sucumbam a esse tipo de fala, queridos, porque isso não é um equívoco. Isso é uma diligência de atender ao que o Senhor fala, adorá-lo de uma forma aceitável, de uma forma agradável a Ele. Como nós, igreja, irmãos, temos concebido o culto. Novamente, nós desprezamos o culto por qualquer coisa, deixamos de vir a Ele para ir a outros lugares, para satisfazer a nossa vontade ou para fazer a vontade de Deus em virmos e adorarmos ao Senhor. Nós temos o culto como uma coisa mais excelente e desejosa que nós temos que ter, ou como uma coisa desprezível, irmãos. E ainda, queridos, como nós temos nos portado com Deus e para com o seu culto durante o culto. A reverência, irmãos, ela não é posta apenas no cuidado do pastor e do conselho em organizar o culto e a liturgia de uma forma que seja fiel à palavra de Deus, em o pastor conduzir o culto, e é por isso, irmãos, que a ênfase da condução do culto recai no ministro do evangelho, porque é ele que foi preparado para isso, para que ele possa conduzir o povo de uma forma aceitável a Deus. Não está o temor e a reverência apenas nessas coisas, irmãos. Está também, irmãos, na igreja, que adora com essa consciência de reverência e temor. De reverência e temor. Como, irmãos, nós temos adorado a Deus? Como é que está o nosso coração? Se concentrando na palavra, tentando pegar aquela palavra e aplicar o nosso coração, indiferentes a ela. Como nós nos preparamos para o culto? Nós vamos dormir altas horas da noite no sábado, ou nós vamos participar na festa até 1 da manhã, para então chegarmos quebrados no dia do Senhor. Ou ainda muitos, né, que pensam que santificar o dia do Senhor é só ir para o culto, o resto tá valendo. Aí vem para o culto pela manhã e vai jogar bola a tarde inteira no domingo. E tomar banho de piscina. O que vai acontecer no domingo à noite? Que reverência há nisso, irmãos? Que temor há nisso? Quando nós orientamos a igreja a preparar o coração para o culto, irmãos, tem por trás isso. Orarmos, clamando ao Senhor. Dar-nos reverência, darmos temor e que façamos um culto aceitável ao Senhor. Queridos, que o Senhor, pela sua graça, nos fortaleça e sejamos aceitos por sua graça para adorarmos a Ele de uma forma aceitável a Ele, conforme a sua palavra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por ter nos dado um reino tão glorioso, Senhor, e tão cheio de graça, um reino inabalável. Deus bendito, faz-nos perseverar, Senhor, e que retenhamos essa graça, Senhor, que nós não a desprezemos por nada nesse mundo e nessa vida e em nosso coração, que neguemos a tudo e a todos, Senhor, para irmos até o fim. Que o Senhor nos dê um temor também, Senhor, santo, um temor filial, que busca adorar ao Senhor com convicção, com fé, com reverência e santo temor, porque Tu és fogo consumidor, Senhor. Sabemos, Senhor, que estamos em Cristo, e por causa disso, nós não seremos destruídos, mas que em nada isso deve diminuir, Senhor, o nosso temor, muito pelo contrário, conforme o Senhor nos falou agora, que a Tua graça nos leve e nos conduza a mais temor e reverência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.